Gente boa, boa noite para todos. É um prazer estarmos juntos aqui e ver vocês de uma vez só. Porque eu fiquei um ano sem ver vocês. Eu via os que chegavam às 6h30 da tarde, pegavam logo os primeiros lugares, assim, era o meu público. Os outros eu não tinha a menor ideia. Às vezes eu encontrava com alguém e dizia, mas eu não te vejo há 6 meses. E a pessoa me dizia, pastor, eu estou todo domingo na sua casa. Mas era assim, um labirinto, L. Me viam no telão, mas eu não sabia quem estava do lado de lá. E agora que bom poder ver todos de uma única vez e juntos assim, num auditório gostoso. E queridos, e eu espero que no domingo que vem não haja lugar nem aqui, nem lugar lá. Encha logo e a gente comece a congregar todos os que durante esses último ano e meio, mais ou menos, apenas puderam nos assistir pela VMVTV, porque o Lago Norte era inacessível para a maioria. Então, que bom revê-los e que Deus nos abençoe. O que eu estava explicando um pouquinho aqui, enquanto o Felipe falava, é simples, não pode cobrir um santo e descobrir o outro, porque o caminho da graça não é um auditório. Um auditório é apenas um meio para a gente promover o prazer dos nossos ajuntamentos e essa alegria. O caminho acontece no dia a dia, uma quantidade grande de atividades, de ajudas, de amparos, de socorros, de sustento, de salários, de envios, de manutenção, que não é por causa desta reunião, é por causa do movimento de grupo, dos objetivos que nós nos propusemos no Evangelho a alcançar nos limites e no escopo das nossas possibilidades, dos nossos recursos, dos nossos meios e dos desafios que honesta e sinceramente nos subam ao coração. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse pedido para ajudar no auditório, por isso é um grupo à parte, de 40 e poucos até agora, ou quantos hoje procuram Felipe a mais. Mas os demais não façam isto em detrimento daquilo. Vamos nos organizar para que a ajuda aqui não seja um esvaziar imenso ali. Tá bom, queridos? Que fique claro para todos nós. E que alegria. Vamos ficar em pé? O que a gente canta, Andrezão? Cantar ao Senhor um cântico novo. Um cântico novo, com toda alegria. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor. Bendizei o teu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santo. Majestade estão diante dele, força
seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, Cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Todos nós, com força. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós temos a alegria e o prazer, mesmo em espírito e em verdade, de nos ajuntarmos e de fazermos essa catedral humana, esse santuário de pedrinhas vivas, de pessoas que vêm com a mente, com o coração, com a emoção, com a vontade focada em Ti, e pedindo que os ouvidos de cada um se abram e os sentidos percebam e o espírito seja iluminado e discirna e compreenda e escolha o bem, escolha a boa nova e escolha a vereda da vida. Muito obrigado, porque nós sabemos que o Teu Espírito que nos habita, nos enlaça também, nos une. E eu te peço agora que sejam retirados das nossas mentes todos os pensamentos antagônicos à comunhão, ao amor, ao baixar de armas, ou mesmo a deposição delas, que se manifesta entre nós a soberania de Jesus sobre as divisões políticas, ideológicas, que a soberania de Jesus se manifeste sobre as nossas culturas religiosas, que a soberania de Jesus se manifeste sobre os traumas da gente, de assembleias como esta, de ajuntamentos como estes, que já nos fizeram mal no passado, em lugares onde estivemos, em relação aos quais ficamos marcados. Que a soberania de Jesus nos salve disso tudo, e que o nosso coração seja salvo do cinismo, que já não crê em
fraternidade, em carinho, em amor, em generosidade, em acolhimento, em pureza de desejo, de intenção na direção do próximo. Salva-nos dos vícios da nossa geração, dos vícios mentais, do sarcasmo existencial que deu metástase para todo lado e nos deixou ressabiados, nos deixou incrédulos, nos deixou mortos. Por favor, que o Teu Espírito nos levante da morte, em nome de Jesus, e nos põe em pé, com a alegria da vida eterna, com a exultação da esperança ardendo em nós. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Quero falar hoje sobre uma das coisas mais difíceis da gente compreender, porque nós olhamos uns para os outros e dizemos: aqui todo mundo está vivo, não é? Vamos ficar em pé, todo mundo fica. Vamos sentar, todo mundo senta. Vamos andar até a frente, todo mundo anda. Mas nem todo mundo está vivo. Todo mundo está existindo. Nem todo mundo está vivo. Jesus tratou disso de uma maneira chocantemente direta. Quando alguém, numa determinada ocasião, disse: Senhor, seguir-te-ei, mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Significando dizer que o pai estava velho, que dentro de algum tempo, uns meses, uns anos, o pai morreria, e uma vez que o pai morresse, ele estaria então livre para seguir Jesus, para onde Jesus quisesse. Por enquanto, ele pedia a compreensão, porque ele não ia fazer o que ele dizia que queria, que era sair andando, seguindo Jesus imediatamente. E Jesus respondeu a ele: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Quanto a ti, vem e anuncia o reino de Deus. Ao dizer assim, ele está criando uma diferenciação sutil, porém brutal, entre entes existentes e entre entes viventes. Nossa sociedade é feita por pessoas existentes. Os não existentes recebem atestado de óbito e são sepultados. Mas os existentes fazem a maior parte da sociedade acontecer, porque são entes funcionais. Eles fazem concurso público e passam, são inteligentes, são mecânica e neurologicamente completamente hábeis, são detentores de inteligência e de genialidade, se for o caso do indivíduo, são capazes de emoção, são capazes de poesia, são capazes de coisas lindas e são capazes de coisas muito feias. São capazes de amor solidário por pessoas, tanto quanto são capazes de ódios imensos. Aí você diz: mas como é que se diferencia o ente existente do ente vivente? Porque o que você descreveu sobre o ente existente é tudo que caracteriza o ente vivente. Será que isso não é uma distinção de natureza
semântica ou de picuinha de nível religioso? Será que Jesus não está falando como o líder de uma seita que considera mortos todos os que não fazem parte da sua seita? Como normalmente a gente conhece e vê, tem grupos mínimos que dizem que quem não faz parte daquele grupo simplesmente já está até no inferno. Como é que a gente diferencia uma coisa da outra, ou o que Jesus queria dizer quando disse o que disse? Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Deixa que gente morta cuida de morte. Sepulta, se preocupa. A vida do existente morto acontece entre o berço e a sepultura. É o que lhe concerne, de modo que ele vai bem até a hora de se solidarizar e sepultar. Mas ele mesmo não enxerga nada além da sepultura. Nada. E se eu não enxergo nada além da sepultura, eu vou viver uma vida que tem, na cessação da existência física, o seu abismo final. E se as minhas únicas motivações na existência, pulsões na existência, ânimos na existência, cessam com o meu morrer físico, eu certamente não tenho nenhuma motivação interior que me catapulte para a dimensão da vida, porque eu existo o tempo todo como um ente morrente do ponto de vista físico. E tudo que me concerne, tudo que me preocupa, tudo que me motiva é aquilo que seja atingível entre o berço e a sepultura. Para além disso, não há absolutamente mais nada que me motive. E todas as minhas manifestações de desejo, de sonho, de avidez, de completude, de realização, são coisas que têm que caber entre esses extremos do nascer e do cessar. É acerca desses que Jesus está falando quando disse: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Aí você diz: faz muita diferença ser um existente ou ser um vivente? Bom, a diferença que faz é aquela que pode ser medida e caracterizada por alguém que tem uma esperança que cessa e um outro alguém que é tomado de uma imortal, imorredora, eterna, imacessível esperança e certeza de glória. Se isso não fizer nenhuma diferença, então não tem. Tanto faz. Agora, se isso fizer diferença, então é um abismo. Um abismo imenso entre essas formas de olhar, ver e ser. Imagine o que é ser casado com um homem para quem a vida termina quando o corpo cessa. Você acha que ele é mais compreensivo? Que ele é menos ansioso? Ele existe numa regressiva, né?
Nasceu. Aí tudo é moonwalking. O cara está indo para trás. Só ficando longe do neném e andando na direção da cadavericidade. Aqui. Isso deve dar uma paz enorme, vocês não acham? Deve facilitar muito na solução de problemas, vocês não acham? Quando um cara desse perde alguma coisa, ele diz, é bobagem, não perdi nada não. Não, foram só 40 anos de trabalho, mas eu ainda tenho outros 40, quem sabe, pagando um bom plano de saúde, eu chego lá, Deus me ajude. Se o carro desse indivíduo, dessa pessoa é roubado, vocês vejam como normalmente ele, se tiver muito dinheiro, ele diz, eu tenho muito dinheiro, minha alma está regalada. Se não tem, você imagina o que se tira de pedaço de um cara que só tem entre o berço e a sepultura e o que ele adquire no processo? Se ele perde um filho, uma filha, como ele fica? Ele se desespera. Se ele entra em estado de falência, aos 57 anos de idade, o que vocês acham que ele diz? Como é que ele interpreta a vida dele até então e a partir daí? Ele diz, não, foi bom enquanto durou, mas agora bola para frente, ou na maioria esmagadora das vezes ele diz, eu sou um fracasso e entra em depressão. Eu não sei como é que se suporta viver ou existir assim. Eu lhes confesso que eu tentei. Mas eu desisti muito rápido. Eu não fui perseverante. Com 18 anos eu não aguentava mais. Porque quando eu tinha 18 anos, eu não era como o teu filho de 18 anos, que parece que tem 7. Tinha um carnegão de vida ou de morte dentro de mim, que era um negócio desesperador. Ou fazia sentido, ou bala na cabeça, mas não tinha sentido. E eu desisti. Cedo. Cedo eu falei, eu não tenho a força dos demais, de conseguirem sair vivendo, correndo na direção da sepultura, agarrando-se ao que se pode pegar e que com certeza não se pode levar, e que vai se corromper juntamente comigo, que vou me deteriorar. Eu não suportarei. E aos 18, mais ou menos, eu disse independência ou morte. Ou alguma coisa me acontece dos céus, ou eu acabo com a palhaçada rápido. Mas tem gente que aguenta. Tem gente que vai aos 80, aos 90, aos 95, agarrado, dizendo, eu não quero vida eterna. Eu até o fim, eu te encaçapo, desgraçado que está me enganando. O sujeito é broxa, mas ainda está zangado com a vida eterna. Quando ele tinha 19, ele dizia que não queria a vida eterna, porque a vida eterna poderia dar um comedimento a ele que ele não queria. Mas agora, com 97, ele continua com raiva de ter vivido tudo que ele achou que viveria e de estar aqui aos 99 oco, sem nada. Deixa aos mortos
sepultarem os seus próprios mortos. Aí você diz, como é que eu posso distinguir, discernir mesmo, para mim, para o meu coração, para as minhas avaliações interiores hoje, o significado de ser um ente vivo em Deus? Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, no verso 1, que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que hoje atua nos filhos da desobediência. Ou seja, o que ele está afirmando é a mesma coisa. Entre bilhões de existentes, existem poucos entes viventes. A maioria existe espiritualmente morto. Você quer saber como é que se verifica isto? Não para se verificar isso na vida do outro, mas para você olhar para dentro de você. O existente morto não carrega a eternidade como realidade mais poderosa do que a própria existência física, ou qualquer outra dimensão dela. Porque olha aqui para a gente. Tem gente que eu conheci aqui há 30 anos atrás, outros há 20, outros há 12. E nos últimos 12, depois que a Adriana e eu mudamos para cá, com alguns dos nossos filhos, conhecemos os demais que estão aqui. Agora, na realidade, o fato de nós estarmos, por exemplo, reunidos aqui, não significa nada de haver pessoas que se reúnem com alguma regularidade juntamente conosco, não significa nada no que concerne a que você seja um ente vivente, não apenas um ente existente. A marca primeira é essa certeza de que eu sou uma pessoa eternamente solucionada. Eu sou. De 12 anos para cá, que foi quando a gente mudou para essa cidade, que se tornou nossa, de coração, todos os fios de cabelo da minha cabeça eram pretos. Pode ver na BMVTV, até eu não acredito. Minha barba era toda preta. Cabelo preto. Até os movimentos do meu corpo eram um pouco diferentes. Eu já tenho pequenos movimentos à revelia, que quando o tempo vai passando, você vai descobrindo que dá uns tremeliquezinhos assim, que você... Você diz, rapaz, isso aqui é coisa de velho, para com isso. Inapeláveis. Inapeláveis. Nós iniciamos essa reunião dizendo que o Chico ressuscitou, significando dizer que o Chico podia não estar aqui com a gente agora, ele poderia ter partido, ou não. Para quem crê na vida eterna, o Chico partiria. Para quem não crê na vida eterna, o Chico seria sepultado. E pronto.
A diferença é que o ente existente é sepultado e o ente vivente é transcendido eternamente. Você acha que isso faz diferença? Na hora que um ladrão entra na tua casa e você é só um ente existente, o que você faz? Eu sei o seguinte, se um ladrão entrar na minha casa é um problema para o ladrão, porque ele vai encontrar um homem da vida eterna. Isso é uma coisa perigosíssima. Um cara que não tem medo de nada nem de ninguém. É uma coisa muito horrível. Agora, se você é só um ente existente, compra um revólver, grita, põe alarme, faz qualquer coisa. Porque eu te garanto o seguinte, o meu nível de tranquilidade noturna é um, o teu é outro. Eu atravesso o mundo de um modo, você atravessa o mundo de outro. Perigo para mim significa uma coisa, perigo para ti significa outra coisa. Minha morte para mim, ou da minha mulher, ou de filhos, significa uma coisa. Para quem não tem essa esperança, significa o fim, a desgraça. O cara quer se sepultar junto. Porque o existente morto, no máximo, sepulta. E se sepulta junto. Bom, faz diferença ou não faz diferença? Por exemplo, eu conheço pessoas que estão com a minha idade ou um pouco mais, e que foram social e politicamente engajadas desde jovenzinhos, aspirando por mudanças nacionais, as mesmas que eu aspiro desde pequenininho. E o país sempre malogrando a gente, enganando a gente, repetindo e piorando os ciclos de perversidade. Ora, como é que um ente existente sente isto? E como é que um ente vivente sente isto? Para o existente é a frustração absoluta. Vou morrer e continuou a mesma cachorrada. Parece até que se tivesse um tempo de não cachorrada, ele morreria melhorado. Mas nem isso acontece. Para um ente vivente, a indignação, a tristeza, o profetismo confrontador, tudo isso está presente, mas está longe de ser uma frustração de natureza essencial. Por que não é? E as amarguras, e os ódios, e as raivas? Como é que você acha que se manifestam num e no outro? Para um ente existente, cada uma dessas coisas são fulminantes. Por isso a resposta é a raiva, é a vingança, é a manutenção daquilo que estragou o meu projeto, que acaba logo ali, na esquina da sepultura. Mas para quem carrega a vida eterna, é apenas uma chance a mais de se catapultar para um nível de percepção maior do que aquela tentativa de agrilhoamento da minha alma aos ressentimentos pueris acerca dos quais eu já nem me lembrarei mais, nem aqui, e muito menos para onde eu estou indo. Muda ou não muda ser de um modo ou ser do outro? Por exemplo, aqui tem um monte de gente casada e tem um monte de gente solteira.
Tem uma diferença também entre o solteiro existente e o solteiro vivente. O solteiro existente, à medida em que ele vai se afastando do berço, vai se afastando do berço, aí 10 anos de idade, aí 20 anos de idade, opa, tem que acontecer alguma coisa. Aí se chega aqui aos 30, mais ou menos, aí começa a dar uma paura, né? Vai, onde está? Se chegar aos 40, aí já está pescando de tarrafa. Vai. Se chega aos 50, começa a pescar com explosivo, dinamite. Pesca predatória. Aí vai aproximando-se daqui, vai batendo uma sensação de irrealização. Passei pela vida sem isso. Pergunte aos casados o significado que isso tem. Se glorifica realmente a vida de um indivíduo e o enche completamente para sempre. Porque tanto faz se você faz a viagem como um existente solteiro, ou se você faz como um existente casado, você vai chegar no mesmo lugar frustrado. Agora, quando você faz essa viagem como um vivente, você tem carência, desejo, vontade de dar e receber carinho, de trocar, de beijar, de cheirar, de conviver, de construir, quem sabe, algo com alguém. Tudo isso é importante. Mas nenhuma dessas coisas se tornam essenciais. Por isso, o nível da sua sofreguidão é menor. O desespero da sua avidez é menor. Você não entra em nenhuma perspectiva de autojulgamento a partir desse critério, decretando a sua falência, porque você sabe que não é. Faz diferença ou não faz? Pelo amor de Deus, agora, deixa eu concluir dizendo uma coisa. E você diz, puxa, primeira reunião, o Caio nem abriu a Bíblia. Eu espero que você tenha percebido que eu estou pregando o Evangelho, ajudando as pessoas a verem. Na realidade, o que não se pode é querer a paz da eternidade vivendo a existência de um ente que não quer passar de um ente existente apenas. O que não dá é para ter o sossego, a paz, a serenidade, a pacificação, a âncora da eternidade, se a sua referência só vai do berço à sepultura. Não cabe apenas nessa dimensão tudo aquilo que pode te ancorar à exultação poderosa de uma força interior espiritual que só possuem os que viveram por terem crido na palavra. Aí você diz, mas eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu digo, você está enganado, não é disso que Jesus está falando. Porque os fariseus que estavam ouvindo Jesus acreditavam que cada letra na Bíblia judaica era mais do que inspirada, era cabalisticamente misteriosa. E Jesus disse, vocês vivem examinando as Escrituras,
buscando a vida eterna e não conseguem ver a mim. Por isso, quando Jesus diz o que eu vou ler aqui, Ele não está dizendo, decore a Bíblia, ou memorize o Evangelho e tudo ficará bem. Ou faça isso e você se tornará um ente vivente. Jamais. Só um idiota pensaria na eternidade como poder explosivo e incontrolável, como tendo alguma coisa vinculada a realidades tão diminutivas, tão pagãs. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 5, o seguinte, verso 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem. Não entra em juízo, em escrutínios, antes já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou. Vem a hora e já chegou, em que os mortos, esses mortos existentes, esses existentemente mortos, esses que existem entre o berço e a sepultura e nada para além disto, Jesus disse, vem a hora, e já chegou, em que esses mortos, essa categoria de mortos, sim, eles ouvirão a voz. Ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aí você diz, mas será que ele não está falando de um acontecimento escatológico, um dia, quem sabe, isso aconteça, as pessoas saem da tumba, saiam. Mais adiante ele vai dizer, não vos maravilheis disso que eu estou dizendo aqui, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, aí é outra coisa, ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Mas não é disso que eu estou falando, Jesus diz de algo existencial, de uma hora que já chegou, de uma sepultura que não é no chão. Eu estou falando da sepultura na qual as pessoas se tornam para si mesmas, gente existente sepultada em si mesma, aqueles mesmos acerca dos quais ele disse, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Por isso ele diz, vem a hora e já chegou. É para agora, é para hoje, é para aqui. E olha só, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ouve, crê, tem, passou da morte para a vida. Essa hora já chegou. E os que ouvirem, os mortos existentes, que ouvirem a voz, os que a ouvirem viverão. Hoje, aqui, a voz. Que voz? A minha? Tem ocasiões em que a minha voz é a voz do Filho de Deus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Sei que Cristo fala em mim e por mim, e por todo quanto creia assim e viva assim. Mas não significa isso. Não significa que todas as vezes que alguém senta e ouve um outro falar verdades acerca do Evangelho, esse indivíduo esteja ouvindo naquele dia a voz de Deus. Às vezes ele está ouvindo a voz
da mulher, do marido, a voz da praça, a voz da ansiedade, a voz da duplicata, a voz do cobrador. Ele só está aqui, com uma agenda de mortos existentes. Não ouve. Eu estou pregando o Evangelho há 43 anos. Eu tenho visto pessoas que me ouvem há 43 anos mortas. Mortinha. Quando você conversa depois com a pessoa, você vê que é só o que vai do berço à sepultura o que caracteriza a existência dela. E qualquer outra coisa para além daquilo desconjunta, acaba. Como é sutil essa dimensão. Que voz é essa? Os que ouvirem a minha voz, os que ouvirem viverão. Essa hora já chegou. Sairão dos túmulos do seu coração e da sua mente e viverão. Essa voz não é uma pregação necessariamente, uma peroração. Pode até ser às vezes. Essa voz não é a leitura do Novo Testamento, pode até ser. Essa voz é toda a verdade de Deus que se faz acompanhar em mim por uma fé que se entrega e que diz: eu só aceito existir como um vivente, carregando essa palavra da ressurreição dentro de mim. Isso vai e estará acima de tudo, para além de tudo. Esse é o eixo da minha vida, esse é o valor, este é o segredo, este é o tesouro. Isto não tem troca. Qualquer outra coisa vem depois. Qualquer outra existência está submetida à minha escolha de vivência, à minha escolha de esperança. Eu não colocarei em nenhum ser humano, homem, mulher, em nenhuma relação, em nenhuma conquista, em nenhum ganho, em nenhuma coroação, em nenhuma ilusão, em nenhuma fantasia, em nenhuma suposta realização, o significado da minha vida. Eu apenas estou cumprindo ritos existentes numa sociedade pré-condicionada, mas eu não estou iludido quanto ao fato de que isto seja a vida. Eu serei sempre um ente da esperança eterna. Uma pessoa que não conhece mais separações, para quem o mar já não existe, mortos e vivos são meus companheiros da mesma coisa. Nada pode me separar do amor de Deus, nada pode tirar de mim a presença da eternidade. Eu sou habitado por um poder maior do que a morte, do que o medo. Eu tenho dentro de mim a alegria da vida e não apenas a paura da sobrevivência. Aí faz diferença. Aí, estranhamente, você começa a se plantar no chão aonde a morte não tem o seu lugar de regamento da semente do meu ser. Você pensa que isso é pouca coisa? Isso gera um poder esmagador, uma vitória, mesmo quando você foi derrotado aos olhos dos homens. Estabelece uma paz
da base do ser, no dia das maiores aflições ela está lá. Isso muda todos os teus valores, todos os teus julgamentos, todas as tuas interpretações, todas as tuas decisões, todas as tuas qualificações na vida. Meu irmão, minha irmã, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Vem para o reino de Deus. Vive a alegria da vida eterna. Vamos ficar em pé. Olhem só, todos juntos, vamos pegar nas mãos uns dos outros com calor fraterno. Se você conhece, ore uma palavra de amor por quem está ao seu lado. Se você não conhece, faça a mesma coisa. Pai, Tu me conheces, abençoa a vida dele, a semana dele, cura as doenças dele, dela, acende a esperança, a lâmpada das virgens que aguardam um noivo, que a lâmpada do nosso ser não apague, que a nossa esperança seja mantida em exultação, que a voz do Filho de Deus nos tire dos túmulos de medo, de depressão, de morte, de desesperança, de carreiras curtas, sem a alegria da eternidade qualificando o nosso ser. Abençoa esse irmão, essa irmã, cada um à minha volta, e fortalece-me no mesmo amor, no mesmo Espírito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Como era aquele cântico gostoso que a gente cantava todo final de reunião no La Salle? Isso mesmo, que saudade. Todos nós. Um hino de eternidade. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Juntos. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade